Deixa eu chamar ao vivo o repórter Gabriel Cavarini, ele está com um advogado para tirar exatamente essa dúvida, essa sugestão do nosso telespectador Alessandro Ferreira. Fala, Gabriel, como é que existe mesmo essa possibilidade da gente ser ressarcido em caso de assalto assim? Dudu, a gente vai descobrir isso agora. Lembrando, né, que já foram registrados quase 1.000 assaltos em coletivo só neste ano, ou seja, essa dúvida aí do Alessandro Ferreira é também a dúvida de muitas pessoas que devem estar acompanhando a gente. Afinal, o número de assaltos já é bem maior do que um por dia aqui no estado, né? Para tirar essa dúvida, eu estou aqui com o Flávio Fabiano, que é advogado criminalista. Bom dia, doutor Flávio. Primeira pergunta que a gente tem é: a quem essa pessoa pode recorrer? Ela tem algum direito em casos de ter sido roubada num transporte público? Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que nos assistem. Se o assalto for recorrente, ou seja, alguns pontos constantemente tem assalto, tem furto, tem roubo, ou seja, os consumidores do transporte público, eles são assaltados naquele mesmo lugar. Então, em razão disso, devem fazer os boletins de ocorrência comunicando às autoridades policiais acerca desse crime, do roubo, e também fazer reclamações nos saques das empresas, sejam as ouvidorias e também o saque, serviço de atendimento ao cliente. E, a partir daí, em razão dessa recorrência, o consumidor poderá sim acionar o juizado especial, dependendo do valor, ou a justiça comum, se ultrapassar 40 salários mínimos, e cobrar uma reparação de danos materiais, que é o prejuízo efetivo do roubo, ou seja, o celular, bolsa e quaisquer outros objetos, e também pedir uma reparação de danos morais. Eu destaco que as empresas de transporte, elas não são obrigadas a garantir a segurança. A segurança pública é o papel do Estado, então é o Estado quem deve garantir a segurança. Mas essa recorrência, ou seja, o consumidor fez um assalto, as polícias têm informação acerca daqueles locais que são mais passíveis de assalto, em que constantemente tem uma reclamação de um consumidor, de um passageiro, até da própria empresa de ônibus. E o Estado não toma providência para sanar, ou seja, para cessar aquela agressão aos consumidores e à própria empresa de ônibus. Então, em razão disso, o consumidor pode se dirigir à justiça e pedir uma reparação de dano material e moral. Doutor Flávio, o Eduardo Santos tem uma pergunta diretamente do estúdio também. Eu vou ouvir ele e aí eu passo a pergunta para o senhor. Eu gostaria que ele explicasse, Gabriel, como que é essa recorrência, porque uma pessoa pode ter sido assaltada na linha 500, amanhã pode ser assaltada na linha 504, daqui a 3 dias na linha 518. Como que fica caracterizada essa recorrência? Tá certo, Dudu. Doutor Flávio, a pergunta do Eduardo Santos diz respeito à questão da recorrência, né, que o senhor citou. Como que fica caracterizada essa recorrência? São pontos específicos em que o transporte passa? Em que situações isso acontece de fato? São os pontos específicos. Eventualmente, pontos finais de ônibus, alguns bairros específicos, localidades. Ou seja, aonde tem uma determinada região em que o assalto é constante. A polícia tem esses dados, outros consumidores, outros usuários de transporte público também têm esse dado e pode ser requerido também no PROCON. Lá, por ser um serviço de transporte, então a prestação de serviço ela tem que ser garantida em sua integralidade. E lá no PROCON pode ser feita essa reclamação de roubo, ou seja, há nesse caso uma deficiência na prestação, pois o consumidor ele é interrompido em sua viagem e, a partir dali, sofre um prejuízo. As polícias têm essa informação porque eles fazem mapeamentos de zona de risco. Então, o consumidor pode exigir essa informação também da segurança pública. Correto. Por exemplo, se tem ali um trecho da BR-101 na Serra que está sofrendo constantemente com esse tipo de situação. Por ali passam diversos ônibus e aí, obviamente, as linhas de ônibus que acabam sendo assaltadas são diversas, né? O ônibus 800, o 507, o 591... Por exemplo, independentemente de qual linha de ônibus se aquele local tem sido muito visado por criminosos, tem constantemente tido vítimas naquela região, já caracteriza então essa localidade, essa recorrência? Sim, caracteriza sim. Inclusive,
Para o Estado fazer o mapeamento, o Estado, agora eu me refiro à Secretaria de Segurança Pública, à própria Polícia Civil, à Polícia Militar, é necessário que se façam os boletins de ocorrência, porque através do boletim de ocorrência é que o Estado tem controle e tem informação dessas zonas de risco e de conflito para fazer o mapeamento da segurança pública e, a partir daí, poderem oferecerem uma efetiva prestação da segurança pública naquela região. Correto. O senhor disse que o tipo de ação que pode ser movida varia de acordo com o tamanho da perda também, né? O prejuízo que aquele passageiro teve. Como que a pessoa consegue receber esse amparo jurídico? Ela pode procurar até a Defensoria Pública mesmo? Os juizados especiais, quando alguém sofre um prejuízo, ou seja, ela é vítima de um assalto e nesse assalto ela perde patrimônio e também sofre um constrangimento, gera nessa pessoa um direito a uma reparação. Material é o prejuízo em si. Os juizados especiais, um prejuízo, ou seja, um dano de até 20 salários mínimos, o consumidor ele pode ir sozinho. Se esse valor ultrapassar os 20 e alcançar 40 salários mínimos, terá que ser acompanhado de advogado. Ainda assim, caberá no juizado especial. No entanto, se esse valor ultrapassar 40 salários mínimos, terá que se dirigir a uma das varas cíveis comuns. E a reparação de danos morais, ela ocorre porque há um vexame, há um constrangimento total, e o dano material, que é o efetivo prejuízo, ou seja, o que foi levado pelo bandido. A Defensoria pode atender, dependendo do valor, até 20 salários mínimos, poderá ir sozinho aos juizados especiais e de 20 a 40 pode contactar um advogado. Tá certo. Então, muito obrigado por ter nos atendido, tá, doutor Flávio? É isso aí, Dudu. A gente vai continuar com esse assunto ao longo do programa. A gente sabe que realmente tem pontos específicos em que esses assaltos são mais recorrentes e, por conta disso, já a gente vai ouvir a versão da Polícia Civil, vai tentar entender o que a polícia, as forças de segurança têm feito para evitar que esse número de assaltos em coletivos continue crescendo.